Olá, meus amigos. Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu sou o Denival Bittencourt e é um grande prazer estar aqui com vocês batendo esse papo hoje, dia 19 de maio de 2020, 21 horas na capital Cuiabá e transmitindo para todo o Brasil, todo mundo. O convite é enviado para vários amigos. A gente espera encontrar todos eles por aqui. Já aguardo abrir a live neste momento, já estou aguardando aqui o Ricardo, já vou chamar o Ricardo que ele já chegou aqui comigo. Ó. Ricardo é ponto. Só aguardando ele entrar aqui comigo. Caríssimo Ricardo Carvalho, meu irmãozinho, tudo bem com você? Graças a Deus. E com você, Danival? Tudo bem? Tudo beleza. Eu já estava fazendo aqui a abertura, dando as boas-vindas aos amigos. E vou dar as boas-vindas a você também. Vou fazer aqui uma breve introdução para a gente começar o nosso bate-papo, a nossa live. E enquanto isso, já vou te pedir aí, se você tiver um fone, é melhor para a gente captar o áudio mais tranquilo aí também. O fone ajuda bastante. Não tem problema não. Vai ficar tranquilo. Bom, pessoal, como eu falei, hoje, dia 19 de maio de 2020, nós estamos começando a nossa live aqui, eu, Denival Bittencourt, aqui comigo o nosso convidado Ricardo Carvalho, e é ele que nós vamos trocar ideia daqui a pouco, já eu apresento ele para vocês. Mas antes de falar para vocês uma breve introdução sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo, nós estamos passando por uma pandemia da Covid-19, que é uma doença, um vírus que hoje ataca o mundo inteiro, e o Brasil hoje tem 271.885 casos confirmados, mas uma recuperação muito boa de 106 mil, ou seja, um terço, na verdade 50%, 60% de pessoas que já foram recuperadas da Covid-19, mais um número muito grande de mortes, aproximadamente, neste momento, olhando agora os dados do Ministério da Saúde, nesse instante, de 17.983 pessoas que foram a óbito no país, né? Um número, vamos falar assim, alarmante, e o que prejudica mais é a grande capacidade de contágio desse vírus e que entra em colapso o sistema de saúde, né? Isso é o grande alarde, é a grande preocupação minha, do Ricardo que está aqui comigo, de todos os amigos em todo o mundo, da gente conseguir que o país, que o mundo, nesse momento, procure uma vacina, consiga um medicamento, ou, no mínimo, tenha condições de atendimento hospitalar para aqueles que foram contaminados conseguirem sobreviver a tudo isso. Né? Então, essa é os números que nós estamos vendo agora, uma breve introdução enquanto os amigos estão chegando aqui na live. Nós já temos uma turma boa aqui já participando conosco, Ricardo. E agora sim, vamos falar assim, já fazer as apresentações corretas para que vocês saibam quem é essa pessoa, quem é essa careca brilhosa aqui na minha frente, para que vocês possam se adequar e a gente ter aqui uma conversa gostosa, amigável, tranquila. Isso mesmo, Ricardo, é um bate-papo aqui como se fosse mesa como é que fala? Uma mesa de café, de boteco, isso, mas falando de coisa séria, porque de notícia ruim nós já estamos cheios, já está lotado, né? O meu amigo Ricardo, que está aqui hoje conversando conosco, já apresentei ele para vocês no nosso post. Ricardo é o diretor de inovação e tecnologia da empresa Sucesso Global, e vocês podem ter todas as informações no site, na internet, sucesso.global. Só isso, não precisa não precisa BR, nem nada, é só sucesso.global, você já vai conhecer mais sobre a estrutura do Ricardo, o que ele faz e assim por diante. Meu amigo Ricardo é vindo de Lisboa, em Portugal, é um português aqui no Brasil. Quantos anos? 12 anos no Brasil, com 25 anos de consultoria na área de inovação e tecnologia, um cara que tem experiência em todo o mundo, já rodou alguns países. Depois ele pode falar mais sobre isso, Ricardo, sobre onde você passou por aí. Mais importante que você está aqui agora no Brasil, dividindo conosco. Já tem aí uma participação em várias ações e vários projetos aqui no Brasil, inclusive no Sebrae, desde 2011, desenvolvendo tecnologia
e levando inovações aqui no Sebrae Mato Grosso e em outros estados também, né, Ricardo? Sebrae do Amazonas. Do Amazonas também, aí, legal. Então, o Ricardo tem uma vasta experiência na área de gerenciamento de projeto, onde ele gosta de trabalhar, na área de desenvolvimento de tecnologia, análise de situações, deve ter também análise de risco, plano de ação, business intelligence, consumer, comércio eletrônico, business process. Então, vamos falar que tecnologia e inovação é com esse garotinho que está aqui na minha frente, e é isso que nós vamos falar hoje. Ricardo, muito impacto. O Covid aí colocou todo mundo em casa, confinou as pessoas. A regra e a lei no momento fique em casa, trabalhe de casa, evite o máximo do contato social. Então entrou o isolamento social, não saia na rua, o perigo do contágio é muito grande. E as empresas, principalmente os micros e pequenos, se entraram num momento de dificuldade onde nem todo mundo usava tecnologia, nem todo mundo tinha essa habilidade, e agora está todo mundo confinado e você tem que trabalhar de casa. Essas mudanças veio muito forte. Quais são os primeiros momentos? Fique à vontade de fazer seus primeiros comentários para a gente entrar no assunto. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito grato de estar aqui. Eu estou feliz. Conversar com você sobre um tema que para mim é bastante caro, é bastante importante. E não tecnologia, porque tecnologia é apenas uma ferramenta para nós atingirmos um objetivo, não é um objetivo em si. E, portanto, o tema que você lança hoje, que é o impacto tecnológico do Covid nas empresas, é um tema realmente importante. Porquê? Cara, foi toda a gente apanhada desprevenida. Ninguém estava à espera. Ninguém estava à espera. E uns mais cedo, outros mais tarde, toda a gente parou. É verdade. Toda a gente parou, toda a gente ficou quieta e uma percentagem muito grande das pessoas com quem eu tenho falado e das empresas com quem eu tenho trabalhado estão deprimidas. Essa é que é a verdade. Quase clinicamente deprimidas. Porquê? Porque simplesmente não sabem para que lado de virar. Durante muitos anos, nós, consultores e o Sebrae, procurámos que as empresas adotassem uma postura de gestão profissionalizada, de adoção tecnológica, de orientação a processos, a objetivos, a clientes. Mas aquilo era efetivamente uma voz no deserto. E era uma voz no deserto porquê? Porque o dinheiro estava a entrar. E como diz no Brasil, e muito bem, no tempo que está a ganhar não se mexe. Pois é. Não se mexe até que de repente o Neymar cai e sai do gramado e a gente de repente fica com 10 e diz, e agora faz o quê? E agora? E é exatamente... E a situação é exatamente essa. E agora faz o quê? E, portanto, eu vejo exatamente essa confusão, essa depressão. E eu tenho conversado com bastantes empresários que, felizmente, têm vindo bater à minha porta, não no sentido de fazer projetos, mas de os ajudar a entender o momento atual. Correto. E o momento atual é um momento de reflexão, efetivamente. Porquê? Porque muita gente ainda não pensou nisso, mas eu se calhar vou deixar aqui uma ideia nova, que não é só você que está deprimido. O seu concorrente também está. Nós voltamos todos à estaca zero. E, portanto, nós temos aqui, efetivamente, um momento muito bom para reinventar a empresa. Para reinventar a empresa para o próximo ciclo económico. Mas a empresa tem que ser reinventada agora. Okay? E nós podemos tirar algumas lições daquilo que se passou nos últimos 2 meses. Foi toda a gente para casa. E depois começaram umas tentativas tímidas de mexer no WhatsApp e no Instagram e de fazer promoção no WhatsApp e no Instagram e de repente as pessoas aderiram. Efetivamente, nestes 2 meses, a economia não esteve parada, ou não esteve totalmente parada, muito graças às mídias sociais. E, portanto,
uma coisa que nós já andávamos a dizer, que é importante divulgar a sua marca, é importante divulgar o seu produto, é importante criar uma presença eletrónica, de repente tornou-se absolutamente imprescindível. Uhum. E com isso nós aprendemos uma lição muito importante, que é a seguinte: a tecnologia não mete medo a ninguém. Nós fomos forçados a adotar a tecnologia. As empresas foram forçadas a adotar a tecnologia e de repente disseram, cara, isto não é assim tão complicado como eu pensava que era. Não é esse bicho de 7 cabeças que eles imaginavam. Não é. E essa é a primeira tomada de consciência que é absolutamente fundamental. Porquê? Porque vai transformar o paradigma das empresas. Isto é, eu posso trabalhar de uma forma eficaz usando a tecnologia. Uhum. Esta é a primeira tomada de consciência que as empresas fazem nos últimos 2 meses. Correto. Mas se nós analisarmos a forma como as empresas têm estado a usar a tecnologia, nós vemos que elas são eficazes, isto é, no sentido em que elas estão a chegar ao cliente, elas estão a tomar o pedido do cliente, eles estão a fazer a entrega ao cliente, eles estão a receber o pagamento do cliente. Isso é importante, mas não estão a ser eficientes. E não estão a ser eficientes porquê? Porque o esforço necessário a manter uma presença eletrónica usando as mídias sociais é um custo muito grande para o benefício que nós estamos a tirar neste momento. Uhum. Portanto, nós temos que equacionar efetivamente 3 conceitos fundamentais, que é a eficácia, eficiência e economicidade. Aquelas pessoas que entravam no WhatsApp ou nas redes sociais só para curtir uma foto, para colocar uma bobagem, ou para colocar uma foto lá da reunião de amigos, agora já tem que repensar isso e trabalhar essas ferramentas de uma forma um pouco mais responsável. Porque ali no Facebook, que o pessoal entrava mesmo para curtir as fotos dos amigos, para fazer ali umas brincadeirinhas, ou seja, o cliente dele está ali dentro também. Exatamente. E, portanto, aquilo que nós vemos é que existem, ou já existem, algumas ferramentas de automatismo de presença na internet, mas a grande maioria das empresas tem essa presença já institucionalizada através da dedicação de uma força de trabalho pessoal, de pessoas que estão ali todo o dia a fazer comentários, a jogar fotografias, a fazer comentários. Certo. E que nós sabemos que na internet, no Instagram, no Facebook, qualquer que seja a rede social que você usa, você posta um conteúdo e por causa do volume imenso de conteúdos que nós temos, a sua postagem desaparece quase instantaneamente. Portanto, o esforço que você está a fazer para estar na internet usando as mídias sociais é um esforço efêmero, é meteórico. Ele vem, aparece, está bonito e desaparece novamente. Dependendo do que você postar, instantaneamente você já tem outras postagens suprimindo a sua. Exatamente. Portanto, está na altura das empresas pensarem a tecnologia que elas já usam, mas de uma forma mais estratégica. E estratégica porquê? Porque nós sabemos que o cliente se habituou a fazer compras. Estes 2 meses foram transformadores de uma forma absolutamente radical. O cliente se habituou a fazer compras de uma forma que até agora não fazia. Sim. É absolutamente tudo via celulares. E as empresas não estão a acompanhar essa transformação. Estávamos justamente essa semana conversando com algumas pessoas. A minha sogra mesmo teve essa dificuldade, ela teve que agora começar a aprender a mexer com o banco, ela teve que agora aprender a fazer algumas outras ações em que tudo está no celular. Eu percebi alguns empresários também, amigos nossos, que não usavam as ferramentas da internet,
não utilizavam as redes sociais para... E agora eles estão sendo obrigados a fazer isso na marra. Exato. Vamos falar que se nós demoramos da roda do fogo para a roda, aí, sei lá, alguns milhões de anos, nós vamos ter uma mudança do tradicional para o digital em meses, talvez, É. este semestre. Deixa-me dizer-te uma estatística interessante. E isto a ver com a transformação eletrónica, a transformação digital. Em 2008, o Google fez uma afirmação que eu achei absolutamente interessante, que foi, de 2000 a 2005, produziu-se tanta informação Uhum. quanto nos 2000 anos anteriores. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as transformações estão a ocorrer cada vez de uma forma mais rápida. Muito rápido. Nós tivemos a Revolução Agrícola ainda durante a fase da pré-história. Nós tivemos a Revolução Industrial no final do século XIX. Nós tivemos a Revolução da Informação agora nos finais do século XX. E, portanto, cada revolução tecnológica, porque é isso que elas são na verdade, cada revolução tecnológica está a acontecer numa fração do tempo da revolução que a precedeu. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não fica mais complicado por causa da divulgação da informação. O que acontece é que as pessoas, as empresas, as circunstâncias, mais rapidamente ficam ultrapassadas. Uhum. E por isso é que é necessário um esforço constante para se manter atualizado, para se manter presente, para se manter no mindshare dos seus clientes. É isso que é importante. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer entender aos nossos empresários é que o negócio não mudou. Nós continuamos a ter produtos que atendem necessidades dos clientes. Mas nós já não podemos simplesmente empurrar o produto tal como nós fazíamos anteriormente. Uhum. Nós agora, e o guru da gestão, Tom Peters, disse uma coisa muito interessante. Nós temos que surpreender o cliente. E, portanto, surpreender significa apenas uma coisa, que é ultrapassar as expectativas. Gerar expectativas positivas. Exatamente. E Né? tal como eu digo aos meus clientes, nós normalmente não temos problemas. Os problemas é uma coisa que não existem. Não existe. O que existe são expectativas mal geridas. Exatamente. E, portanto, a partir do momento em que nós entendemos o que é que o nosso cliente deseja, e neste momento o que é que o nosso cliente deseja? Conforto. O nosso cliente deseja distanciamento social. O nosso cliente não deseja ir para uma loja cheia, a não ser que seja estritamente obrigatório. Claro. E, portanto, vamos resumir essa primeira parte nossa aqui, Ricardo, como sendo o seguinte. Provavelmente essa crise nos fará evoluir da forma mais rápida que já fizemos até agora. Essa seja a evolução mais rápida que nós tivemos. Portanto, a necessidade do cliente, o relacionamento com o cliente, a maneira dele comprar, as necessidades dele continuam as mesmas de sempre. Ele quer comer, quer beber, quer se divertir, né? Quer ter prazer, curtição, status. O que vai mudar nessa evolução é a maneira como nós entregamos o nosso produto, o nosso serviço para o cliente. Ponto final. Mudamos o tradicional para o digital. E tem ainda uma outra diferença. Desculpa interromper-te. Vai lá. Tem a ver, neste momento, em que a grande maioria das empresas estão no mesmo patamar, porque todas elas pararam, existe uma estratégia que é importante as empresas entenderem. Não é só satisfazer os clientes. Isso é importante, indiscutivelmente. Correto. Mas agora as empresas têm ferramentas
para excluírem os concorrentes. Uhum. Para chegarem ao cliente antes que os concorrentes o façam. Muito bem. Muito bem. E, Muito bem observado. portanto, se eu chego ao meu cliente e satisfaço a necessidade dele antes do meu concorrente, o meu concorrente deixou de ter espaço. Mas isso é preciso todo um ciclo de conhecimento do cliente. É preciso entender o cliente, é preciso perceber as expectativas. E isso implica um investimento não é em tecnologia. Tecnologia, continuo a dizer, é apenas o instrumental para nós atingirmos este estágio. Correto. O que nós temos que criar aqui é uma nova filosofia de relacionamento. É uma mentalidade. É mudar a maneira como você pensa em relação ao atendimento ao cliente. Exatamente. Gostei de ver. Exatamente. Vou dar um break com você aqui só para dar um oi para quem está aqui na live conosco. Ó. Fábio Aiko Hirata, nosso amigo, personal trainer, que agora também está atendendo, fazendo exercícios, os treinos online, tá? Isso. É verdade. Ó, muito bom. Cláudio da Atena RH, amigo Cláudio, Douglas, Douglas Cuiabá, pessoal da Tom Contabilidade, Cidelina Alves, Gui Flores, Planejar Inteligência, é parceiro seu esse aqui, né? É meu parceiro. Seu parceiro, aí, muito bom, gostei de ver, marcando presença aqui conosco, né? Anderson Varela, Guia Pantanal, Guia Pantanal, inclusive o Guia Pantanal ele é um haitiano, amigo, né? Jean Scipion, e está aqui trabalhando já há mais de 20 anos no Brasil, e grande parceiro com você, né? Veio de outro país para cá. Jean Scipion é guia turístico no Pantanal, não sei como é que ele está agora, né? Mas talvez ele esteja em quarentena agora também. Está difícil para ele, com certeza. A Cassandra, a Eneida Boaventura, lá de Minas Gerais, ó, participando aqui com a gente. Cris Ávila, Tamires, Caliton, Cantinho da Margarida, o Rafa do Pátio. Então tem uma turma boa aqui assistindo a gente. E o que eu vou deixar aberto para vocês se tiverem dúvidas, dificuldades daquilo que vocês têm de negócios ou de dificuldade de uso da tecnologia dentro dos seus negócios, na sua vida, agora é hora da gente bater um papo aqui também, se vocês quiserem perguntar para o Ricardo, fiquem à vontade. A Eneida perguntando assim, hoje tudo é tecnologia. Na verdade, perguntando, ela falando, afirmando. Realmente é, Eneida, tudo é tecnologia. Mas muita gente acordou agora para a tecnologia. Agora que as pessoas descobriram, Ricardo, que o WhatsApp pode reunir 4 pessoas em videoconferência e você pode ver a pessoa e não só falar. Agora que as pessoas descobriram isso, né? Então tem um monte de outras ferramentas que pode ser utilizada, inclusive para os negócios, para você atender melhor, para você fazer uma consulta, até uma consulta, talvez médica, né? Uma consulta de psicologia. E ainda, isto é a minha opinião pessoal, melhor que o WhatsApp, nós temos o Telegram. Também. Porque o Telegram permite tudo aquilo que o WhatsApp permite e ainda mais. Porque o WhatsApp é aquela ferramenta, o Telegram é aquela ferramenta para a qual toda a gente corre quando o WhatsApp deixa de funcionar. E, portanto, o Telegram do Brasil já tem uma adesão muito grande. Não tem tanto como o WhatsApp, verdade, mas tem uma adesão muito grande. Mas o pessoal não usa. E não usa erradamente. Porque os canais aceitam mais pessoas. Eu tive uma conversa, inclusive, com o Planejar Inteligência, com a minha amiga Débora, na sexta-feira, sobre isso, sobre as diferenças entre o WhatsApp e o Telegram. Efetivamente, o Telegram permite uma coisa neste momento que o WhatsApp dificulta. O Telegram permite associar canais de comunicação interpessoais com os seus sistemas de gestão. Fantástico. Esta parte é importantíssima. O Telegram permite que você se comunique com o seu cliente através do celular, tal como ele está habituado, como ele está à espera,
mas toda a informação vai para o seu Telegram, para a sua conversa com o seu cliente, decorre do seu sistema de gestão, em que a compra foi completada, a compra foi paga, a compra está em separação na sua área de logística e a compra foi enviada. Mais ainda, manda o código de rastreio. Muito bom. Muito bom. Interessantíssimo. E tudo isso é complicado de fazer no WhatsApp. Por isso é que eu tenho este amor pessoal Pelo Telegram. pelo Telegram, exatamente. Eu acho que a gente tem que diversificar, sim, as ferramentas, né? Eu falo para os amigos o seguinte, não adianta você também usar todas as tecnologias e não dar conta de atender. Vou te dar um exemplo mesmo. Eu fiz o contato com uma empresa para comprar um notebook, minha esposa até que está buscando comprar um, em função da faculdade que ela também está fazendo, e eu mandei a mensagem para a pessoa, que ela estava divulgando isso no Facebook. Ela colocou lá o direct, colocou o WhatsApp, o e-mail, eu mandei nos 3. Essa empresa demorou, uma empresa, não sei se é, mas eles demoraram 5 dias para me responder, e eu mandei em 3 canais, né? Então, essa é um comentário, desculpa interromper-te, esse é um comentário extremamente importante, porque quando o cliente vai à loja, isto era o que nós estávamos habituados, há uma interação, há uma pergunta, uma resposta, é imediato, é instantâneo. Mas estes mensageiros instantâneos são tudo menos instantâneos exatamente por causa disso. Os mensageiros, o WhatsApp, o e-mail, são murais de recados. O que é que eu quero dizer com isto? Eu deixo o recado com a certeza de que, eventualmente, alguém me irá responder. Correto. E a empresa é exatamente a mesma coisa. A empresa dá a informação com a expectativa que o cliente vai responder. Mas estas expectativas não batem na rapidez que o negócio necessita. E, portanto, os canais são bons, os canais resolvem muita coisa, mas o modelo de utilização ainda está errado. Esse exemplo que tu deste, por exemplo, de estar à espera 5 dias para um vendedor te vender um equipamento, sei lá, de 2, 3 mil reais, em lugar no mundo, cara, 2 mil reais não é uma brincadeira. Não é 10 reais que a gente paga pelo baguncinha. Eu digo para as pessoas assim, se você usa o canal, veja, é claro que às vezes você manda mensagem para a pessoa, nem sempre ela está ali conectada na hora, né? Mas exatamente, é a sua expectativa. Isso, mas é possível, e eu faço isso, se eu quero falar com o Ricardo de urgência, eu ligo para ele. Eu pego o telefone e ligo, né? É claro que tem pessoas também que ela manda mensagem e ela já reclama, assim, em menos de 1 minuto. Uai, não está respondendo por quê? Não, exatamente. Né? Exatamente. Mas ainda, vamos falar, que nós estamos passando por uma adaptação, né, Ricardo? Ainda é um momento que as empresas estão se adaptando a isso? É. Mas eu volto a dizer, é importante essa mudança de paradigma, é importante a adesão às novas ferramentas, às novas tecnologias, mas muito cuidado com o investimento. Porquê? Porque se os investimentos em tecnologia não forem bem orientados, eles não são investimentos, eles são custos apenas. Correto. Porquê? Porque eles não trazem retorno. E ainda tem o custo como o desgaste da empresa, né? O desgaste da empresa, o custo dos recursos. A marca da empresa, se você não tiver um bom atendimento, isso prejudica muito, porque se uma pessoa ela entra no seu Facebook e joga ali que ela não gostou disso, daquilo, aquele vai ficar para sempre. Né? Fica uma marca negativa ali. Né? E o pessoal da Planejar aqui está dizendo o seguinte, tem que ter qualidade e diversidade. Né? Então, sabes que a questão é o envolvimento humano, o custo do esforço necessário a manter essas mídias sociais. Eu regularmente vou a um restaurante que fica perto do local onde eu estou a prestar serviço, de momento. Ele faz marmita, a comida dele é muito razoável. Certo. E agora, como toda a gente desapareceu, toda a gente passou a estar em home office,
a clientela dele desceu dramaticamente, como em qualquer outra empresa. Note que eu estava a conversar com ele no outro dia, uma pessoa que eu tenho alguma estima, e eu expliquei-lhe como é que ele punha o cardápio dele na rede social. E, portanto, a partir de agora, a partir daquela altura, eu não precisei de esperar para perguntar, e aí, qual é o cardápio de hoje? É a primeira coisa que ele faz de manhã, é mandar o cardápio para toda a gente. E, portanto, esta proatividade é importante. E o que é que ele consegue com isso? Exatamente aquilo que eu falei há bocadinho, que é, quando ele informa qual é o cardápio, e naturalmente, dependendo da qualidade do cardápio, ele já retirou a concorrência da frente. Porque a concorrência não está a fazer isso. E a Eneida fez um comentário aqui bem interessante, que ela diz o seguinte, que toda empresa, a empresa que não usar tecnologia vai ficar fora dos empreendimentos. E é isso mesmo, até porque essa percepção da Eneida é a percepção do cliente. Ele quer chegar lá e quer que essas tecnologias já estejam implementadas, que ele tenha esse contato, que seja propiciado a ele a possibilidade de pagar por um banco digital, por um sistema de transferência, por PayPal, por um outro método. Então ele quer ter essas facilidades na vida dele. Exatamente, exatamente. E nós lá em Portugal temos uma frase que fala que ele está morto, só que ainda não sabe. E as empresas que não repensarem o seu posicionamento, e aqui eu vou pegar um bocadinho na pergunta que foi feita pela Débora. Isso, responde, por favor, já ia te falar. A mudança tecnológica ou a mudança mental? A tecnologia não representa um desafio. A tecnologia que nós precisamos de usar neste momento já está mais que estabilizada, mais que testada, mais que segura. A tecnologia não é inovadora. O que é inovador, especialmente no Brasil, é a adoção pelas empresas dessa tecnologia. Portanto, aquilo que nós precisamos realmente neste momento é ultrapassar essa resistência que tipicamente o empresário tem perante a tecnologia. E tem perante a tecnologia exatamente porquê? Porque o dinheiro estava a entrar regularmente, muito ou pouco não interessa, e ele simplesmente não sentia a necessidade de se transformar, de evoluir. Agora ele foi obrigado a isso. Agora ele foi obrigado a Muito bom. Eu vou tentar contribuir com a Débora dizendo o seguinte, Débora, que a internet se consolidou no Brasil nos anos 2000. Chegou aí em 1990, mas em 2000 que realmente teve aí, vamos falar assim, uma expansão e uma entrada bem significativa nas empresas, na vida das pessoas. Na época a gente usava o BOL e Yahoo, era uma festa, né? E aí o que acontece? Já se passaram 20 anos e tem gente hoje que ainda não acordou que a internet está aí para proporcionar uma evolução dos negócios. Então, é uma questão em que é cultural, ainda vejo assim, um pouco cultural mesmo, que o brasileiro ele só faz mesmo quando a coisa aperta. Ele só faz agora porque a pandemia apertou e não deu opção para ele. É a famosa história que só vai no dentista quando o dente dói. Então, nós consultores, eu, Ricardo, já está aí há algum tempo, muitos amigos que eu conheço também, já fala disso há muito tempo para as empresas. Nas escolas, os professores já ensinavam a lavar as mãos há muito tempo, mas agora nós vamos aprender a lavar as mãos. Mas por quê? Porque fomos obrigados, né? Infelizmente é uma questão cultural, sim. Eu vejo ainda como uma questão cultural. Eu estou no setor empresarial, consultoria, desde 2001. Então, também já vou fazer quase 20 anos nesse setor. E a gente sempre fala da necessidade de treinar o atendimento, apesar que a tecnologia não substitui o atendimento que nós falamos sempre. Né? Ele aprimora a maneira e tem aí uma inovação no atendimento. Mas é aquele atendimento antigo que nós tínhamos lá das tabernas, né? das pequenas mercearias. Continua do mesmo jeito, só que agora de uma proporção maior.
né? Eu costumo dizer, e já disse várias vezes hoje, E ela que comentando aqui que até hoje ela tem o bol, olha só que é legal. verdade. Eu já disse várias vezes hoje que a tecnologia não é um objetivo em si. A tecnologia é um otimizador. A tecnologia, seja qualquer que seja a tecnologia, aquilo que faz é aumentar o tamanho do teu braço, ou aumentar a tua força, aumentar a tua capacidade, como qualquer outra ferramenta. Pode ser uma picareta, pode ser uma enxada, pode ser um castelo, têm todos o mesmo objetivo, que é aumentar a tua capacidade. Toda a tecnologia tem essa intenção. E, portanto, quando nós dizemos não, você tem que olhar para o seu relacionamento com clientes, o ideal seria você adotar uma plataforma de CRM. Quando eu falo não, vamos adotar uma plataforma de CRM, eu não estou a dizer não, o CRM é o objetivo final, não. O CRM é apenas uma ferramenta através da qual você vai estreitar o relacionamento com os seus clientes. Uhum. Okay? Quando eu digo não, você deve pôr uma loja de comércio eletrónico. Sai mais barato ter uma loja de comércio eletrónico do que pagar um aluguel de shopping durante um mês. As Claro. pessoas ainda não tomaram consciência Não, disso. e você escreveu no Sucesso.global uma matéria falando sobre o valor que as pessoas deveriam dar ao cadastro, o banco de dados que ela tem da empresa. Então, Exatamente. essa daí é uma coisa que eu também defendo, já trabalho há muito tempo, falo para os empresários, você tem lá um banco de dados, a sua empresa tem 10 anos, então tem 10 anos que você está captando dados, informações, e você não usa. Não usa esses dados. Verdade. E fica gastando Verdade. dinheiro com propaganda, com mídia, para trazer novos clientes. Não é verdade? Para que isso? Agora, para, vamos falar assim, dar um pouco de luz àquilo que nós estamos falando, eu peguei aqui agora, chegou para mim hoje, cara, uma pesquisa do Sebrae, feita agora, do dia 30 até o dia 5, agora de maio, olha só. Aí há 10, 12 dias atrás, né, me chegou hoje nas mãos falando o seguinte, olha, 44% das empresas dizem que foi afetadas o seu funcionamento porque o negócio delas só funciona de maneira presencial. 44%. Né? Outras aqui, vamos falar para você, 12% diz que foi afetada, mas ela usa alguma tecnologia. Mas já tem um número muito bom de empresas, 32%, que diz que foi afetado, mas ela já está utilizando algumas ferramentas, site, telefone, aplicativo, já está começando a mexer, né, com outras coisas. Mas assim, é praticamente 50% das micros e pequenas empresas e as MEI, o microempreendedor individual, que é aquele vamos falar assim, que trabalha mais em casa, mais prestação de serviço, o número é de 52%. Foi afetado, caiu o faturamento porque ele só trabalha com atendimento presencial. Não usa nada de tecnologia. Eu acho que essa leitura é uma leitura muito primária das empresas que não refletiram sobre o seu objetivo. Eu vou-te explicar qual é o meu entendimento relativamente a isto. Uhum. As empresas vendem espetinho, as empresas vendem cerveja, as empresas vendem bolsas e sapatos e camisetas e sapatos, mas isso é olhar para o propósito da empresa de uma forma muito básica. Uhum. Eu vou-te explicar porquê. O propósito da empresa é a logística, é exclusivamente logística, que é fazer chegar uma coisa do ponto A ao ponto B. Okay? Então, qual é a responsabilidade da empresa? É, em primeiro lugar, fazer chegar a informação de si ao seu cliente. Porque quando a informação chega da empresa ao cliente, o pedido chega do cliente para a empresa. E quando o pedido chega do cliente para a empresa tem que enviar o produto da empresa para o cliente. E quando o produto é enviado da empresa para o cliente envia o dinheiro do cliente para a empresa. Portanto, a razão de existir de qualquer empresa
é esta transacionalidade da logística. Esse relacionamento comercial, né? Desculpa? Esse relacionamento. Que é o mesmo. Exatamente. Sempre. Portanto, quando as pessoas pensam, não, o meu negócio só funciona da forma presencial, é porque ele ainda não refletiu o suficiente para entender que não há nada. Não, na verdade, a pesquisa, só para esclarecer, se calhar tá? só o dentista. Vou só esclarecer. Porque a pergunta que foi feita para esses empresários agora nessa pesquisa foi que se a empresa dele consegue funcionar nesse momento, e ele diz, não posso, não tenho condição de funcionar porque ele não tem nenhuma tecnologia, ele só consegue funcionar de maneira presencial. Então, eram empresas que não estavam preparadas para enfrentar esse momento. O que eu estou dizendo para você, fica tranquilo, o que eu estou dizendo para você é que é um número muito grande de empresas que foi impactada, ela tem que se adequar, mas ela não sabe nem por onde começar. Aí tem a pergunta aí da colega agora, perguntando para você, Ricardo, dizendo o seguinte, acho que é a Débora que você comentou, né? Dá 3 dicas aí que as micro e pequenas empresas que seja possível implementar amanhã na questão tecnológica. O que ele pode fazer para dar, pelo menos melhorar a maneira dele trabalhar, o uso de tecnologia que ele usa imediato, que pode ser fácil de fazer. É uma pergunta simples, porque tem muitas soluções. É uma pergunta complicada, porque... Depende de cada caso, né? Exatamente. Mas há uma metodologia para isso. O que é que a empresa tem que fazer? Isto que eu falei há bocadinho. Primeiro, tem que se posicionar perante o seu cliente de uma forma intensa. Não dando espaço para o competidor. Certo. Isto significa, na minha opinião, uma presença forte, regular, nas redes sociais. Mais uma presença forte nas redes sociais, mas de uma forma automatizada. Porque senão ela não vai conseguir esse objetivo. Certo. Okay? E a presença nas redes sociais é importante porque para chamar o cliente à sua loja. E quando eu digo à sua loja, não é a loja da esquina. A empresa precisa de ter um site, a empresa precisa ter um catálogo eletrónico, no mínimo. Certo. A ferramenta que você comentou agora eu falei do WhatsApp, você falou do Telegram. Telegram. Já pode ser uma ferramenta que ele poderia começar? Eu tive uma conversa com a Débora exatamente há uns dias atrás e nós oferecemos, e eu quero deixar também aqui ao teu público, Danival, a oportunidade de fazermos uma mentoria específica para o uso do Telegram. Certo. E, portanto, se alguém estiver interessado em fazer uso do Telegram, integrar com o sistema gerencial, a gente ajuda. Ótimo, show de bola. Vamos marcar então um dia só para a gente falar sobre o Telegram, pode ser? Vamos. Aí nós podemos fazer lá no LinkedIn também, que aí já damos um público só para isso, né? Mostrando como entrar, como utilizar. Mas como você comentou, eu acredito que lá já tem algumas ferramentas. Vamos supor que seja um micro pequeno empresário ali. E às vezes é só ele e o empresário brasileiro, muitas vezes é uma empresa familiar. É ele, a esposa, o filho ou vice-versa, né? Então, ele já pode utilizar essa ferramenta para ali ter um pequeno catálogo, para chamar o pessoal mais próximo dele, que ele tem condições de atender, já começar a criar grupos de transmissão. E no WhatsApp, que eu já uso bastante também, existe, viu, Débora, essa possibilidade também. Ele pode fazer um catálogo no Instagram, um catálogo no WhatsApp e mandar esse catálogo para as pessoas. A única coisa que ele tem que fazer é utilizar o WhatsApp Business. Então ele muda de pessoal para business, né? Então ele já pode usar essa ferramenta e a lista de transmissão também é muito boa. Eu acho que a do Telegram é até melhor porque a do WhatsApp ela é limitada a 256 pessoas. Já do Telegram ela tem um número muito grande. 5 mil, olha só a diferença, né? Então se você tem 5 mil pessoas, você manda uma única mensagem para 5 mil pessoas ao mesmo tempo. E aí é só aguardar o retorno. Vamos falar que se 10% de 5 mil procurar você,
Olha só, você mandou uma mensagem, não pagou nada por ela e ela já te deu retorno de imediato. Vou E vai ficar aproveitar, doidinho. vai ficar E vai doidinho, né? ficar doidinho. Sabe porquê? Porque todas as respostas têm que ser na base do polegar. É, também. Mas ele pode instalar no E isso computador, né? mas é sempre com base no polegar. No polegar Tudo, ou no indicador. entendi. E o Telegram permite automatizar isso. Olha só O que legal. Telegram permite automatizar e integrar diretamente com o banco de dados do seu sistema gerencial. Uhum, E, muito bom. portanto, quando o cliente faz uma pergunta, através de um conceito que se chama de redes neurais, o sistema entende o contexto da pergunta e, através de um mecanismo tecnológico, ele já interrega o banco de dados e responde automaticamente. E tudo no espaço Show de bola. de milissegundos. Milissegundos. E por Vou- isso, pôr para o dedo, pôr para a artrite, pôr para o polegar e o indicador e pôr para a atenção. Em vez de ele passar o dia a responder a 500 mensagens, ele passa o dia a preparar 500 pedidos. Você já programa aquele primeiro contato com o cliente, as boas-vindas, no que podemos ajudar, ele já faz via inteligência artificial. Isso mesmo. Direto, A direto no rede Telegram. neural é o primeiro passo da inteligência artificial. Que ferramenta fantástica, hein, Ricardo? Gostei Tá. muito Por dela. isso é que é assim. E porque o meu antecedente é um antecedente de tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia e gosto Uhum. destas coisas, não pela natureza delas, mas pela facilidade que elas podem trazer a quem as adotar. E isso está E nesse acessível, aspecto é acessível a qualquer pessoa, não importa o tamanho da empresa, porque é gratuito. é gratuito. Olha aí que fantástico. Melhor ainda. Melhor ainda. Fala baixo, tá? Ricardo, então Verdade. eu vou aproveitar que a pergunta deles era dessa maneira. Vou Uhum. fazer mais uma pergunta referente ao marketplace. É uma Uhum. ferramenta que está chegando ao conhecimento dos micro e pequenos empresários. No Facebook existe ela de maneira assim também gratuita. As pessoas podem lá simplesmente cadastrar o seu produto e vender por ali. Existe lá também alguma coisa nesse sentido também? Que ele possa automatizar, que ele possa usar. É uma ferramenta legal para quem está começando aí nas redes sociais, para vender na O, internet? o Facebook, o Facebook tem o problema da privacidade. Uhum, E, portanto, tudo aquilo que se passa no Facebook, o Facebook pode aproveitar essa informação. Não vamos esquecer que há 2 anos atrás houve um escândalo enorme no Facebook que 50 milhões de americanos tiveram os seus dados vazados e essa informação foi trabalhada uhum, uh, para facilitar determinadas eleições, determinados certo. candidatos. Você pode se preocupar com isso, você pode não estar preocupado com isso. Mas se você não estiver preocupado com isso, tem muita gente que está. Portanto, o Facebook é uma boa opção se nem você nem os seus clientes estão preocupados com privacidade. Certo. Se essa é uma preocupação sua, em função do seu produto, em função das suas características, em função da sua empresa, a minha proposta é que montem vocês próprios um site de comércio eletrónico. Porque, eu já falei, passa mais gente na internet do que no shopping. A Correto. loja a loja de comércio eletrónico é mais barato que o aluguel do shopping. Eu não sei o que é que você está à espera. A única coisa que eu chamo a atenção, por favor, enquanto não houver a reforma tributária, vamos vender só para o Mato Grosso. Porque Uhum, ICMS e substituição tributária é uma dor de cabeça que ninguém quer. uhum, com Portanto, certeza. vamos Tem sim. preocupar-nos. Nós vamos preocupar-nos em criar uma loja que vai vender mais longe do que Cuiabá ou Várzea Grande, vai vender para todo o Estado. O Estado não é pequeno Uhum, e de uma forma muito fácil. Agora, para essa loja ter presença, ela precisa de estar de acordo com as expectativas do cliente, correto. as expectativas de interação.
as expectativas de satisfação, as expectativas de produto, e isso só vai acontecer, e aqui eu vou fazer chamada para o ponto 3 da Débora, que é o conhecimento que é necessário do seu cliente. Você coletou 6.000 endereços durante os últimos 10 anos e só coletou nome, nem coletou o sobrenome, ou coletou o sobrenome sem coletar o nome, coletou um número de telefone que já não existe, um e-mail que você não usa, e toda essa informação é fundamental para você se aproximar do cliente. Portanto, Exatamente. O ponto número 3, na minha perspectiva, seria uma aproximação de natureza tecnológica sustentada por uma plataforma ao seu cliente. Conhecê-lo mais profundamente, conhecer a sua intimidade. Muito bom. Tivemos uma pergunta aqui, eu acho que você pode me ajudar. A lista de transmissão é somente para os contatos? Não. Aliás, é uma coisa interessante no Telegram, é que você não precisa de ter contactos para falar com determinadas pessoas. Só precisa que essas pessoas adiram, façam a adesão à sua lista de transmissão. Certo. E aí nós temos de trabalhar todos os mecanismos motivacionais para que isso aconteça. Ótimo, muito bom. E Edna, eu vou então falar pelo WhatsApp, que eu uso bastante. No WhatsApp, sim, você só manda a lista de transmissão para as pessoas que estão nos seus contatos, que é justamente para ele não usar o spam, que ele é chamado, né? Para você não sair mandando o seu material para milhões de pessoas e o cara não te conhece, aí ele vai te bloquear. Mas, se você for usar essa estratégia para ir aumentando o seu contato, é possível, tá? Você pode entrar, por exemplo, sabe aquele monte de grupos que não serve para nada? Então, ele tá cheio de gente ali dentro e você pode ir batendo papo com a pessoa. Olá, tudo bem? E aí você vai adicionando essas pessoas para os seus contatos. E daqui a pouco você tem 5, 10 mil contatos, tranquilo. Existe um conceito que vem na Lei de Proteção de Dados Pessoais e que é depois ainda mais reforçado agora na LGPD, certo? Que tem a ver com a adesão deliberada do cliente às suas listas. E quando existe essa opção explícita, essa adesão explícita, você está livre para comunicar com ele sempre que ele quiser. Por isso é que eu estava a falar dos mecanismos motivacionais. É preciso motivar o cliente a aderir à sua lista. Entendido. Muito bom. O que mais aí você acha que poderia ser uma ferramenta hoje para aquela pessoa para aquele empresário que está em casa agora, talvez é um pequeno, um médio, e ele está ainda assim perdido. Falamos do WhatsApp e do... A melhor ferramenta que ele podia ter neste exato momento não é tecnológica, Denival. A melhor ferramenta que ele pode ter neste momento é chamar-te a ti, é chamar a mim para uma conversa. Porque é essa conversa que vai criar a luz. Ótimo. É essa conversa que vai abrir o entendimento dele. Portanto, a melhor ferramenta nem sequer é tecnológica. Neste momento, a melhor ferramenta é humana. Mentalidade, né? Querer... Nós temos que trabalhar a pessoa. Isso. A ideia da pergunta até com você foi justamente para responder a Débora naquilo que ela pediu de uma sugestão. Porque às vezes a pessoa, ela está ouvindo nós aqui batendo um papo e ela já está preocupada com quanto custa isso. Porque essa é uma coisa que normalmente acontece, né? Acontece muito. E vou já deixar a disponibilidade, tanto a mim como o Ricardo, no nosso post aqui do Instagram. Você pode mandar o seu contato, mande uma pergunta, manda um WhatsApp para a gente, uma mensagem no nosso telefone, no meu WhatsApp ou no Telegram dele, não tem problema, né? Qualquer um dos dois nós vamos atender e bater um papo, trocar uma ideia e ajudar você, talvez, a pelo menos ter uma visão do que poderia fazer, né? Porque esse sistema do marketplace que nós falamos agora, ele é uma ferramenta que está sendo expandida em muitos lugares, né? É uma ferramenta que está crescendo muito, as pessoas estão reunindo em grupos para vender um para o outro, para trocar experiências de negócios, né? E isso é fantástico nesse momento agora, que às vezes as pessoas estão com dificuldade para simplesmente sobreviver diante dessa pandemia. Ricardo, nós já estamos chegando no finalzinho já.
mais 5 minutos de bate-papo, né? Parece que foi 5 minutinhos, né? Foi. Parece que foi 5. Eu gostava de saber se algum dos nossos participantes tem alguma pergunta em particular que gostasse de ver respondida. Ó, enquanto eles não falam, eu vou dar um oi aqui para quem chegou aqui agora. Tem algumas pessoas como o Felipe Matsumura, o David Pintor. Meu colega. Aí, olha só, legal. Nosso colega. David Pintor, presidente da CDL aqui de Várzea Grande. Pessoal da Bioprev Treinamento. A Edna Almeida, que até já falamos com ela. Luciano Ricardo. Eu vi agorinha também aqui, ó, Josias Correia, Deiva da Mary Kay. Jairo, professor Jairo, Márcio Briante, parceiro também aqui lá do Instituto Cátedra, né, de pós-graduação. Tudo boa, viu? Gostei. Mais alguma pergunta para a gente finalizar por aqui, meus amigos? Aí fique à vontade, eu já vou comentar com você aqui também, Ricardo, que houve uma mudança nessa transformação digital que entra dentro dessa mentalidade que você comentou. Essa é um estudo que até nós compartilhamos, nós estivemos conversando sobre ele agora, o Google fez isso agora no último mês, no mês de abril, e ele fala o seguinte: antigamente as pessoas tinham software, trabalhavam com dados, com informações, e levava isso, trabalhava ele de maneira online. Hoje, as pessoas já estão trabalhando na maneira de escala, né, já estão pensando aí num escopo organizacional de pensamento de físico e digital, e aí sim, o grande aprendizado disso é ter a capacidade de aprender e melhorar constantemente. Essa evolução é uma mudança, né? Nós estamos falando de uma mudança de paradigma e que as empresas uma melhoria contínua, frequentemente, todo dia. E a gente vê, todo dia tem inovação. Eu já estava vendo agora na televisão o pessoal lá na China já lavando as ruas com robôs. Um cara. Mas isso já faz a Várzea Grande. O nosso prefeito já passa o drone pela rua para desinfetar. Portanto, é Cuiabá não estão assim tão avançados. Essa deu até confusão, né? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que isso já está acontecendo no mundo. E isso vai chegar agora muito rapidamente, né? Deixa-me dar aqui uma resposta à Edna. Fala, manda bala. Uma questão importante. Edna, não existe diferença tributária entre o e-commerce e a loja física. O que existe frequentemente é uma diferença de precificação que decorre dos custos. O custo com um e-commerce é substancialmente mais baixo que o custo com uma loja física. Portanto, tributariamente não faz diferença nenhuma. O custo de operação é que faz diferença e isso revela-se depois no valor que nós podemos cobrar do produto. Muito bem. Espero que tenha respondido. Exatamente isso. Ó, eu tenho aqui mais um dado para a gente discutir, finalizando aqui a nossa conversa, que eu achei bem interessante aqui. Faturamento. Sua empresa, seu negócio está sendo afetado nesse momento pelo coronavírus em termos de faturamento mensal? 89% das empresas, MEI e micro e pequenas empresas, 89% já afirmam que foram impactadas. Isso é lógico que ia acontecer, né? Mas aí agora nós temos um número real, que é um número muito grande, e essas pessoas, essas empresas estão agora buscando talvez financiamento, estão esperando aí alguma coisa do governo. Quem é MEI está aguardando aquele auxílio emergencial, porque aí talvez o MEI ele pode ter esse auxílio dos R$600. E agora é hora das pessoas também entender de como captar esse recurso de maneira digital também. Como é que eu entro no site do banco? Como é que eu entro lá na plataforma do Desenvolve MT, que aqui em Mato Grosso, em outros estados tem outros bancos de fomento do estado. As empresas vão ter que começar a pensar nisso também. Como é que eu digitalizo um documento e mando lá para algum lugar e esse documento tem validade? Então tem gente que não sabe usar essa ferramenta ainda, né? O pessoal tira uma foto ali, pelo amor de Deus, né? Que não dá para entender nada. Então são coisas simples como essa que os empresários não estão sabendo fazer. Ricardo, 20 segundos para você dar um tchau aí que vai acabar o nosso tempo. E obrigado a todos os amigos. Faz um agradecimento.
Faz um agradecimento então aí. Tá. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Qualquer questão é só chamar no direct, a mim ou o Denival. Somos parceiros, é a mesma coisa. Sucesso.global é o site do Ricardo. Entre lá e fique à vontade. Eu sou o Denival Bittencourt e agradeço a